Vamos tratar desse tema, a formação da personalidade e formar o caráter, nosso modo de ser constitutivo, comportamento no dia a dia, formar o caráter, o nosso modo de ser, na virtude. Nós sabemos que o caráter é aquilo que se imprime nessa matéria-prima que nós podemos dizer que todos nós somos dotados. Temos uma fonte cultural, uma fonte desse caráter, ele vai sendo moldado pela educação familiar, o que nós recebemos lá na nossa, cada um na sua própria região, as tradições familiares, culturais, e também esses valores que são os valores das virtudes, das boas qualidades. E isso vai nos ajudar muitíssimo a desenvolver o nosso modo de ser. Por isso, aquele ponto de caminho nos diz que a desculpa que dava a pessoa que escrevia para São José Maria era aquela: são coisas do meu caráter. E São José Maria, que é aragonês, e direto, claro e concreto, né? Sem minimizar as coisas, não digas que são coisas do teu caráter, mas são coisas, mas desculpem a palavra, é São José Maria, no seu modo aragonês, printando ali no livro Caminho, são coisas da tua falta de caráter. Por que falta de caráter? Pela falta de formação das virtudes que nós necessitamos para que a figura que apareça no nosso dia a dia, nas nossas obras, nas nossas palavras, nos nossos atos e nos nossos pensamentos, se assemelhem, busquem como modelo o próprio Cristo. Não é verdade que esse tempo de Páscoa nos chama para buscar essa maior identificação com Cristo, que morreu por mim, morreu por eu e você. Nós estamos na igreja e recebemos esse influxo da graça, graças ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo na paixão. E nós estamos, nessa semana, Semana Santa, temos que realmente mergulhar nessa realidade do sacrifício de Cristo que se faz por cada um de nós. E, portanto, nada como responder, nada como nos esforçarmos, nada como buscar essa maior intimidade com Cristo na oração para dar esse passo e poder responder a essa pergunta. Meu Deus, o que é que ainda nos falta? É a mesma pergunta do jovem rico. Vocês lembram do jovem rico? Era um rapaz muito bom. A gente vê pelas suas palavras, pelo seu jeito de ser, ele tinha todo um modo, enfim, a sua pergunta é uma pergunta inteligente, já vinha vivendo um monte de detalhes na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, e ele pergunta para Cristo: Senhor, o que devo fazer para ganhar o céu, para chegar ao reino dos céus? E Cristo responde para ele: para chegar ao céu, para entrar na vida eterna, há uma necessidade. E Cristo puxa os primeiros mandamentos, que vocês podem ver que todos os pontos que Cristo fala da primeira etapa da vida de um cidadão, de uma pessoa que quer se identificar com Deus, e aqui identificar-se com Cristo. São aqueles mandamentos que têm a ver com o próximo. E Cristo recorda, como numa primeira etapa, para aquele jovem: não furtar, não desejar a mulher do próximo, não matar. E vai descrevendo todos aqueles mandamentos que aquele rapaz conhecia de sobra, porque já tinha e vivia todos eles muito bem
desde jovem, desde muito pequeno, desculpa, desde criança. Mas o que devo fazer mais? Esse jovem pergunta a Cristo porque sabia que desse rabi poderia sair um conselho bem concreto, uma ajuda para identificar qual seria esse passo mais que todos nós nos perguntamos. Eu sou um bom pai de família, eu sou um trabalhador, eu aproveito muito bem o tempo, eu procuro estudar, eu procuro educar bem os meus filhos, acompanho a escola dos meus filhos. Estou dizendo que são coisas comuns, correntes, que todo bom pai, todo bom homem, todo bom cristão está fazendo. Porém, Cristo, quando ele responde, isso eu já tenho feito desde pequeno, desde muito jovem. E há um momento que Cristo para, olha para aquele jovem e diz que o fitou e o amou. É um olhar penetrante de Cristo. Esse olhar de Cristo é um olhar que provoca a conversão. Veja, os olhares de Cristo, Cristo ao longo da paixão da Via Sacra, nós vemos o olhar à sua mãe, o olhar àquela que encosta um pano no rosto, que é como chama ela? Verônica. Verônica, né? Como é que seria esse olhar de Cristo? O olhar de Cristo, aquele que carrega o sirineu, que ele não estava querendo levar a cruz, mas há um olhar de Cristo que remove aquele homem e enxerga ali que tem uma pessoa que está morrendo por ele. Então, o olhar de Cristo chama para algo mais. E Cristo o amou, olhou para ele e diz para ele, mas ainda, isso tenho vivido desde a infância, mas ainda uma coisa te falta. Por assim dizer, Cristo abre a outra página dos mandamentos, que é o amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E nessa página se refere a nessa página, nesse capítulo, digamos, que é da entrega. Vocês desculpem, mas eu estou interrompendo aqui porque estou recebendo meu grande amigo Rogério, né? Que não poderia deixar nem de dizer o nome do Rogério aqui. Então, e fala de que para entrar na vida ainda te falta alguma coisa. E esta coisa, Cristo não demora para falar, vai direto no ponto que mais custava, naquele dodói. Ou naquele, como dizia aquele sacerdote, que dizia de uma criança, que dizia que se entregava de todo e inteiro a Deus. E depois lhe pediam para entregar aquele ursinho de pelúcia e dizia assim, tudo menos o meu ursinho. E todos nós temos uma espécie de setor, coisas da nossa vida que são imexíveis. Não podemos nos meter. E Deus nos pede também o nosso coração. Esse é o outro capítulo, que é deveres relacionados àquilo que diretamente se refere a Deus. Onde está o meu coração? Está em Deus. Nós fazemos a vontade de Deus em cada momento, nós temos que pensar nisso. E disse para ele, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e vem e segue-me. E talvez Cristo nos diga, não nessa matéria, mas a todos pede o desprendimento dos bens da terra. Nos pede abnegação, nos pede esforço, nos pede empenho na busca da santidade. Então, tudo isso vai se referir a quê? Que Jesus recorda os deveres relacionados, além do próximo,
aqueles que supõem uma entrega do coração. Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, leio aqui o texto do Evangelho, e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus Cristo põe o dedo naquele ponto que era o calcanhar de Aquiles. O que ainda me falta? Parece que aquele jovem pensava o seguinte, e pode ocorrer conosco, porque nós pensamos que a entrega que Deus nos pede é pegar mais uma tarefa na paróquia, é fazer mais uma atividade. Ele estava esperando uma orientação. Bom, agora você faz o seguinte, então você vai sair para pregar o Evangelho. E, na verdade, o que Cristo pede em primeiríssimo lugar é aquela expressão de São José Maria, primeiro tu, alma de apóstolo. Por que primeiro tu, alma de apóstolo? É o nosso coração, a nossa alma. Nós não podemos andar com o coração e a alma, por um lado, apegado às coisas da terra e com pouca energia, com passos muito lentos para seguir esse caminho de santidade. E o que nos lembra São José Maria, ele dizia que nós não podemos ser bonzinhos, não podemos ser pessoas simpáticas, muito boazinhas, mas que nos faltam as virtudes mais elementares, virtudes humanas. É como se levássemos uma roupa, um colar, uns adereços fantásticos, mas sobre a roupa de baixo, dizia ele, é como se a pessoa, humanamente falando, está pobre em virtudes. Enquanto nós temos que ser extremamente ricos nas virtudes, e isso nos dá essa característica que estamos falando hoje, dessa personalidade bem formada, forjada pelas virtudes, forja-se o caráter. A maturidade cristã, leio aqui, implica em tomar as rédeas da nossa vida, perguntar-nos de verdade, diante de Deus, o que é que ainda nos falta. Nos falta perseverança, nos falta vida de oração, nos falta coragem, nos falta vencer os respeitos humanos, falta vencer a preguiça, a inveja, a gula, e assim, são os pecados capitais que impedem o crescimento da nossa vida espiritual. Cristo estimula-nos a sair desse caminho cômodo, desse estojinho simpático, gostoso dos nossos defeitos. Nós temos nossos defeitinhos, não? Os amamos. Temos assim como que todos os contornos para satisfazer o próprio comodismo. Então, estimula-nos Cristo a sair do cômodo refúgio de quem é um simples cumpridor de tarefas, cumpridor da lei, para descobrir que o que importa é seguir Jesus, apesar dos próprios erros. Então, todos nós temos um grande desafio. E aqui começa a nova pergunta. Se aquele jovem esperava que Cristo ia dizer só uma lista de tarefas, não, ele pede tudo, pede o seu coração. Vamos pensar um pouquinho aí, cada um nas suas circunstâncias. Evidentemente que uma pessoa casada deve amar sua esposa, deve ter os bens necessários e convenientes para levar para frente a sua vida, mas de uma forma sóbria e temperadamente, como diz São Paulo, vivendo o desprendimento de coração de todas as coisas da terra. Agora, o que é que Deus me pede? O que é que cabe exclusivamente a nós nessa rota para a vida eterna? O que é que Deus me pede? Para andarmos leves de bagagem. Tem gente que leva uma bagagem muito grande, como aquele garoto, né, que na sua mochila, na excursão, levava lá, porque a mamãe lhe deu um salame, um queijo, tinha até uma panela e tal,
e aquela mochila tão pesada que atrasava todas aquelas crianças na excursão. Depois foram descobrir que dentro da mochilinha do simpático tinha tudo ali dentro. Então foi preciso esvaziar a mochila do moleque para distribuir para todos os outros, distribuir o peso para andar todo mundo andando um pouco mais rápido, né? Porque senão não iam chegar nunca na meta, né? Que tinham de fazer um acampamento, uma coisa desse tipo. Então, nós todos temos que ganhar essa maturidade proveniente. Maturidade não é deixar o tempo passar. Há pessoas de 80 anos que são os velhacos, safados, não é? Nós conhecemos bem figuras safadas. Então, há um texto do Antigo Testamento muito importante nós pensarmos, adquirir a maturidade, a prudência, a sabedoria dos mais velhos, daqueles mais velhos que passam tempo para adquirir, cumprindo os seus mandamentos. Uma pessoa muito jovem pode ser muito mais madura do que uma pessoa já entrada em anos de idade, porque cumpre os mandamentos da lei de Deus e vive uma entrega de coração e alma às coisas que se referem ao Senhor. Não basta ser bonzinhos, é preciso ter virtudes provadas. Quando vamos fazer a análise da vida de um santo, num processo de canonização, a primeira coisa que fazemos, a gente vê a investigação sobre as virtudes heróicas do candidato. Como é que ele viveu a temperança, como é que viveu a fortaleza, como é que viveu a ordem, como é que viveu a laboriosidade, a sua fé, a sua esperança, a sua caridade, a prudência. Portanto, todos nós temos que pensar nisso. Como podemos crescer nessas virtudes? Quais são esses pilares fundamentais do desenvolvimento do caráter? Aquilo que é forjado com as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as virtudes cardeais, que vão dando forma, vão ajudando a limarmos, tirar as asperezas, tirar a amálgama de coisas ruins que estão no nosso modo de ser. A formação da consciência é fundamental para fortalecer o nosso caráter. Uma pessoa que faz um bom exame de consciência, faz uma boa confissão e se habitua a fazer a confissão frequente e busca o estudo de doutrina e saber examinar a sua consciência. Aqui um parênteses, no site do Opus Dei, tem lá uma guia de exame de consciência para adultos e para crianças. Então nós temos aí a oportunidade de fazer um bom exame de consciência pela Páscoa, fazer a confissão e receber bem preparado, cada vez melhor, na comunhão. Essa forja do caráter nos capacita, veja que fantástico, nos capacita a ser menos egocêntricos, egoístas, mais generosos, mais abertos, mais dispostos à caridade, que é amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a pessoa virtuosa está centrada, possui medida em tudo, é reta, é íntegra. E por outro lado, aquele que carece das virtudes, como estamos falando da diligência, da ordem, da fé, da disciplina, do que for, aquele que carece das virtudes dificilmente será capaz de empreender grandes projetos, que é o projeto da santidade, ou de realizar grandes ideais. Uma vida apoucada, mesquinha. Os moralistas falam dos pulsilânimes, o contrário dos magnânimos. O pulsilus anime, pulsilus é pequeno, mesquinho, uma alma mesquinha, pulsilus, pequeno, uma alma apoucada, fechada em si mesmo, como no Senhor dos Anéis mostra aquele
aquele moleque apegado àquele anel, o seu tesouro, apegado a essas coisas e não se consegue separar delas, o seu tesouro. A virtude não tem nada a ver com acostumar-se com a rotina. A rotina, dizia São José Maria em relação, por exemplo, à vida de piedade, dizia uma coisa importantíssima. A rotina é o sepulcro da piedade. É a morte da vida de oração. É uma pessoa acostumar-se a fazer coisas. Essa oração que se assemelha um mexer da boca, que é mais um chacoalhar de latas do que uma elevação da alma para Deus. Então, é preciso sair dessa má rotina e a virtude que forja o caráter exige uma repetição sucessiva para ganhar hábitos apoiados em Deus para estabilizar, harmonizar o nosso modo de ser. Bom, então nós temos aí uma grande empreitada. E a Páscoa nos chama a atenção para essa frente de batalha. Toparmos essa parada. Uma coisa que me chamou muito a atenção, lendo um livro desses de leitura espiritual, não sei se é do Carvajal, né, que faleceu faz pouco tempo, falava de Santa Teresa, que ela dizia o seguinte: quando eu vou para a oração, e se porventura esqueci de pegar um livro para me acompanhar para a minha oração mental, eu me sinto como um combatente sem escudo, sem armadura, acossada por milhares de demônios que querem me tirar a atenção da minha oração. Por isso ela levava sempre um livro, uma consideração do Evangelho, uma consideração de um salmo, a consideração de algum autor, como Santo Agostinho, como São Francisco de Sales, o que for, ou São José Maria, que nós temos tanto material. Nós todos precisamos renovar esse nosso espírito. Então vamos fazer esse exame com calma nesses dias. Em que eu preciso renovar? E esse renovar exige passar por aquela mudança interior, que é aquela metanoia, aquela transformação, que é aproximarmos de Deus. Nós vemos que Pedro, por causa do seu pecado de negação de Cristo, foi quando caiu na contrição e na dor e deu esse salto em santidade. Ele nunca mais esqueceu a sua pisada na bola. Total. E nós podemos pensar, onde é que está o meu ponto de inflexão? Onde tem que estar aquele ponto que eu vou entregar a Deus? Porque eu não faço o meu plano de vida espiritual como uma pessoa madura, como quem sabe quem quer. E essa prática das virtudes nos leva a sermos mais felizes, alegres. Servimos a Deus com alegria se nós vamos pelo caminho da virtude. Elas conferem a facilidade para atuar de acordo com os preceitos morais. Facilidade, uma inclinação, um hábito, que não são vistos somente como normas para cumprir. Não é uma regrinha, a regrinha de decência, porque a nossa mortificação pode ser simplesmente decência. Nossos hábitos que temos de educação de menino bem comportado. Mas o que nós precisamos ter é virtudes encarnadas por amor a Deus, com sentido sobrenatural, que nos leve a esse caminho de perfeição cristã, das bem-aventuranças e assim por diante. São Paulo diz uma coisa muito bonita numa das cartas. Transformai-vos, olha a palavra, transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito.
Não é verdade que nós temos que olhar no nosso exame o que é que temos que colocar no nosso dia a dia que é bom, que é agradável a Deus, que nos confere um modo de andar nessa vida mais ágil, não preso às coisas da terra. Vivemos no meio do mundo, nos santificamos com as coisas desse mundo, porque o mundo sai das mãos de Deus e o mundo é bom. O que nos faz mal é o pecado. E o pecado é uma desordem. E essa desordem é uma conversão da criatura, de cada um de nós, às criaturas. E um afastamento, conversão a criaturas. Então, é o apegamento às criaturas, ao efêmero, ao criado, colocando em primeiro lugar, e um afastamento voluntário de Deus. Isso é o pecado. Uma desordem metafísica, intrínseca, ontológica. Uma pessoa se afasta de Deus quando escolhe o pecado. Isso desestrutura por completo a alma, destrói a vida da graça, nos afasta de Deus. Então, todos nós podemos pensar nisso. E para nós já concluirmos, um dos pilares fundamentais para a formação da personalidade, do caráter, é adquirir critério. O critério são convicções fortes, decididas, muito bem meditadas, de textos do Evangelho, que a tua vida não seja uma vida inútil, que a nossa vida deixe rastro, é um critério, não nos acomodarmos. Então, o critério implica em maturidade, firmeza de convicções. Vamos pensar nessas coisas, que a gente já pode concretizar o tema dessa palestra. O critério implica maturidade, firmeza de convicções, conhecimento suficiente da doutrina. En passant, nós montamos um curso de doutrina, de resumos dos ensinamentos da doutrina católica, que estão lá no YouTube, no canal que eu tenho. Nós fizemos a questão de 2 anos, é um curso completo, e as últimas aulas, 10 últimas aulas do Padre Joselino sobre moral. Então nós temos muitíssimo material disponível, e também no site do Opus Dei. Então uma pessoa, para adquirir essa maturidade, para adquirir esse necessário critério, é preciso passar pelo caminho do estudo de doutrina. O livro Fé Explicada, o Catecismo da Doutrina Católica, a sugestão desses vídeos que podem nos ajudar também com comentários da Sagrada Escritura, dos padres da Igreja, que podem nos ajudar a exemplificar a aplicação de cada um desses conteúdos na nossa vida. Ganha critério se nós temos delicadeza de espírito. Uma pessoa que confessa habitualmente os seus pecados vai se tornando cada vez mais sensível aos apelos do Espírito Santo na alma. Uma maturidade que nos ajuda a tomar decisões, veja lá, com liberdade interior e fazê-las próprias, isto é, assimilar. Por que eu vivo o desprendimento? Porque eu ando mais rápido, vou direto para Deus, não fico preso às criaturas. Tenho um senhorio, uma autonomia em relação a esses puxões que nos causam as coisas da terra. Então a pessoa deve estar desprendida, saber usá-las, ser bom administrador de tudo isso, mas não presos. Então, ajuda a tomar essas decisões com liberdade interior. Uma pessoa que está presa ao sexo, por exemplo, desordenado, que está preso as coisas que acontecem no celular, vivendo imagens que nos afastam de Deus, uma pessoa que vai por esse caminho
vai perdendo a sua liberdade progressivamente. Outra coisa é quando nós temos um motivo mais elevado para viver esse desprendimento e viver a pureza, que aí no caso a santa pureza, que nos leva a viver a castidade, nos faz ter essa grandeza de alma, essa autonomia de poder tomar decisões livres e boas. Já uma pessoa que não segue esse caminho se torna escravo das suas próprias escolhas. Uma alma de critério, a gente termina aqui, portanto, sabe perguntar-se nas diversas circunstâncias o que espera Deus de mim. Pede luzes no exame de consciência ao Espírito Santo, recorre aos princípios que assimilou e aconselha-se com quem pode ajudá-lo e sabe atuar em consequência. Então já nós terminamos aqui e fica um momento aí para algumas perguntas, alguns comentários, para que a gente também possa concretizar melhor esse tema de forjar o nosso caráter, adquirindo critério, adquirindo maturidade através do estudo aprofundado da doutrina e uma prática constante para desenvolver virtudes sobrenaturais, teologais, fé, esperança e caridade, cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança e as demais virtudes humanas.